Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Fim de semana, começo de semana chuvoso aqui pelas bandas de Cuiabá. Acho que em vários lugares de Mato Grosso, né? É, Dando o fato que a minha filha aproveitou que a aula começou para roubar meu celular, pegar o celular escondido. Enfim, a aula de hoje, espero que vocês estejam todos bem, reenergizados depois de um carnaval aí, né? Pois é, chuvas também em Ribeirão, em vários lugares do Brasil, né? Hoje nós vamos falar sobre modelo de negócios. É o tema da aula. Na aula passada, fizemos uma discussão mais ampla. O tema da aula, né, foi a questão das startups. E antes de falarmos das startups, nós vimos o que é um autoemprego, o que é um empreendedor, a diferença entre esses conceitos, né? Sempre com aquela característica comum dos dois conceitos, que é o empreendedor, ele é o cara que pratica autoemprego, ou seja, trabalha para si mesmo, né? Nós vimos que as startups são, então, pré-organizações, né? Que vimos que tem um ciclo delas que pretendem entregar alguma coisa, né? E nós vimos que tem um ciclo de vida das startups, né? Que existe um chamado Vale da Morte, né? Onde a taxa de sobrevivência é bem baixa, né? Mas que algumas startups conseguem passar por isso e ir adiante, né? Nessa ideia da disciplina, que é a intenção empreendedora, quem empreende, né? Temos que saber que a maioria dos empregos são criados pelas pequenas empresas, né? Elas são a maioria, né? E então, assim, quando alguém tem uma ideia, um sonho, às vezes a pessoa se aposenta, pega o dinheiro, monta um negócio que ela queria, é, que era um sonho para ela, né? É, ela tem que fazer um plano de negócio, né? É disso que a gente vai falar hoje. É como é que começa isso, né? Peguei o conceito aqui, ó, para aparecer, para mostrar assim de uma maneira bem o mais objetiva e simples possível. A temática do modelo de negócio é uma temática já bastante conhecida e você vai encontrar bastante coisa, tá? Um modelo de negócio é a forma como uma empresa opera, cria valor para seus clientes e gera receita. Então, olha só, a forma como a empresa opera, né? Ela é uma estrutura estratégica que descreve todos os aspectos essenciais do empreendimento. Então, ela é uma estrutura estratégica, desde a proposta de valor até a execução das atividades chaves, né? A ferramenta mais conhecida para criar e visualizar um modelo de negócio é o chamado Business Model Canvas, que organiza os elementos centrais da empresa em blocos para facilitar o planejamento e a inovação, né? Então, temos aqui o começo, o start, né? Para ver o que propõe, o que propõe essa empresa, né? Qual que é o modelo de negócio delas, né? O que descreve o modelo de negócio? Então, como a empresa cria, entrega e captura valor.
Quais são os elementos centrais de um modelo de negócio? O segmento de clientes, ou seja, você está fabricando alguma, você vai fazer alguma coisa, criar alguma coisa? Para quem que você vai criar? Qual que é o seu alvo? Perfil, tem um perfil do seu consumidor, né? Você vai fazer o quê? São panelas? É é um aplicativo? O que que é, né? Então, você tem que ver qual é o segmento do seu cliente, para quem é o produto, o serviço. A proposta de valor, o que que a empresa oferece, né? Os canais, como que o valor é entregue, como que é o relacionamento com o cliente, quais são as fontes de receita, como que a empresa vai capturar dinheiro, né? Aula passada, estávamos falando das startups, né? E os grupos que eu participei da mentoria das startups no escritório de inovação tecnológica na UFMT, é, variáveis restritivas, as variáveis mais restritivas para eles é o tempo, porque assim, são pessoas que trabalham, eles têm que ser os seus trabalhos, né? Então, eles têm que dedicar tempo deles, quanto do tempo deles eles podem ter disponível para trabalhar no negócio, na startup, né? Então, é o tempo e dinheiro, recursos, para poder viabilizar algumas coisas. São as duas variáveis limitantes, ok? Que me chamou a atenção. Quais são os recursos principais? O que que a empresa precisa para operar? Se é um aplicativo, o que que ela precisa? Precisa acesso a material tecnológico, o que mais? Precisa acesso a uma qualificação, uma capacitação, alguém que saiba fazer alguma coisa quando chega a um determinado nível de desenvolvimento do produto e que você precisa de uma expertise, digamos assim, né? Atividades principais, o que que a empresa faz para entregar valor? Parcerias chaves. Quem são os parceiros estratégicos? Estruturas de custos. Quais são os custos operacionais? Né? Então, estamos falando aqui né, o que envolve a estrutura de modelo de negócio. Né? Para que serve o modelo de negócio? Ele serve para planejar e organizar ideias de negócios. Basta você ter uma ideia, você tem que organizá-la, desenhá-la, identificar e alcançar o público-alvo, entender como gerar e capturar um valor financeiro, adaptar-se às mudanças do mercado. A aula que eu vou dar hoje, vamos falar dos modelos de negócio, é baseada no texto do Zott e Emmett, Business Model Design, desenho do modelo de negócio, né? E do Zott e Emmett, aqui também de 2010, deixa eu ver se tem outro. Não, é esse, é o mesmo, tá? Então, vai ser baseado nesse artigo. Tem outros que eu vou citando na medida do desenvolvimento da aula. Alguém queria falar alguma coisa? Alguém queria falar alguma coisa? Então, os Zott e Amit conceituam o modelo de negócios de uma empresa como um sistema de atividades interdependentes que transcende a empresa focal e ultrapassa seus limites. Sistema de atividades. A gente vê estrutura,
né? É, como que a empresa cria, entrega e captura valor, né? São alguns dos conceitos que a gente está vendo aqui, né? O sistema de atividades, então, permite que a empresa, em conjunto com seus parceiros, crie um valor e também se aproprie de uma parcela desse valor. O artigo da Zott e Emmett sugerem dois conjuntos de parâmetros que os projetistas de sistemas de atividade precisam considerar. Quais são esses dois conjuntos de parâmetros? Primeiro, o que eles chamam de elementos de projeto. Qual que é o conteúdo, a estrutura e a governança? Que descrevem a arquitetura de um sistema de atividades, temas de projetos, inovação, fidelização, complementaridade e eficiência, que descreve as fontes de criação de valor do sistema de atividades, né? Como é que isso vai gerar um valor? Essa ideia de negócio. A concepção do modelo de negócio é uma decisão fundamental para o empreendedor de uma nova empresa e uma tarefa crucial. E talvez mais difícil para os gestores encarregados de repensar um modelo antigo para adequar a sua empresa ao futuro. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquela história da Kodak. Já ouviram falar da história da Kodak? Rodrigo, já? Professor, ela não faliu a Kodak, parece? Não se reventou, não inovou, né? Não é isso ou não? Não, a história da Kodak tem várias versões, né? Mas uma delas é assim, teve uma reunião do conselho, diretor deles lá, sei lá, e alguém chegou e falou para eles, olha, com o desenvolvimento aí, né, dos softwares, né, a máquina, a fotografia como nós conhecemos, ela vai praticamente ficar para trás, né? Precisamos investir em novas tecnologias, porque a foto agora vai vir. Isso é pré-celular, né, gente? E então nós precisamos ter um plano, né, de desenvolvimento tecnológico arrojado para a gente conseguir competir, né? E aí alguém da família falou, olha, essa empresa existe há praticamente 100 anos, sempre deu certo, não tem por que a gente se preocupar. E deu no que deu. Então, assim, isso é uma outra situação, que eu não sei se vocês sabem, quando o Juscelino Kubitschek era presidente, ele chamou um membro da família como é que chama? A família paulistana lá, os paulistas lá que mexiam com café. O Suplicy é dessa família, ele tem um sobrenome Suplicy e esse outro sobrenome, Matarazzo, os Matarazzo. Chamou os Matarazzo. O representante da família, e falou para eles que ele estava negociando a vinda das concessionárias de automóveis para cá, se eles não tinham interesse em alguma na indústria automobilística e entrar no Brasil. Não sei se vocês sabiam dessa história. E o representante da família Professor, essa falou. questão, né, dessa E o, história aí do Juscelino Kubitschek, assim, né, na época que veio essas concessionárias para cá, ele priorizou muitas rodovias, esqueceu as ferrovias. Por isso que hoje tem uma gargala muito grande na área de transporte, porque naquela hora parou-se de construir a ferrovia para fazer rodovia, justamente por causa desse automobilismo que inseriu naquela época o apoio do governo.
Pois é, mas o que eu estou falando é que o representante da família Matarazzo disse que eles não tinham interesse. Ou seja, ele perdeu um bonde, né? Entendeu? Porque a entrada da indústria automobilística representou uma mudança, né? Claro, né? Então, assim, quando a gente fala de plano de negócio, modelo de negócio, a gente está falando de uma concepção do modelo de negócio, né? Empreender é mais fácil você ser funcionário público. É mais fácil você trabalhar para alguém do que você trabalhar para você mesmo. Nós sabemos, vocês sabem, o serviço público, ele não cria nada, assim, de algo. O serviço público, ele executa algumas coisas. Você precisa do cara que trabalha lá, que paga imposto para o serviço público rodar, senão ele não vai rodar. Como que ele vai rodar? Ele depende disso, né? Então, quando a gente pensa no modelo de negócio, a gente tem que pensar que ele sofre mudanças, né, ao longo do tempo. Os negócios sofrem mudança, experimentam mudanças, né? E vocês devem saber disso. E perto da casa que eu moro, tem 4 sorveterias. Aí, às vezes, você vê chegando mais um negócio, alguém monta mais um negócio para, né? Isso significa que você tem que fazer um estudo do que você vai fazer, qual é o seu produto, o que você vai entregar numa região que já tem 4, por exemplo, né? Então, você vai entregar o que de diferente? Qual que é o seu perfil consumidor? Quem é o seu, né, o público-alvo? Para que seja viável, né? Ou então as coisas não vão adiante, não é verdade? Então, a concepção do modelo de negócio é uma decisão fundamental para o empreendedor, para os gestores encarregados de repensar um modelo antigo para adequar a sua empresa ao futuro, né? Uma vez escolhido um setor-alvo, por exemplo, o automotivo, que tipo de empresa deve ser criada para comercializar a propriedade intelectual? Que modelo ou formato uma empresa deve adotar para se inserir no ecossistema existente de fabricantes de equipamentos originais? E na miríade de fornecedores de primeiro, segundo e terceiro níveis de setor? Deveria optar por se tornar um fabricante de máquinas, construindo máquinas que incorporam a nova tecnologia e vendendo-as para como é que ele chama? OM, né? OMS. OM. Ou seria melhor construir e operar uma fábrica, uma oficina de serviços que realizaria o tratamento de superfície de peças móveis para cliente, que terceirizariam essa etapa de sua linha de produção comercial para a fábrica da empresa principal? Então, o que você vai fazer aqui? Né? Você vai ser o construtor de tudo isso ou você vai terceirizar partes? Isso tem que estar também no seu modelo de negócio, né? Pensando no seu produto. Meu irmão trabalha na Gerdau. Já ouviram falar? Já, né? Gerdau fabrica aço, né? Mora lá em Ouro Branco, Minas Gerais. A Gerdau, não sei se vocês sabem disso, mas antigamente, lá onde hoje é a Gerdau, funcionava uma empresa estatal, a chamada Aço Minas. Aço Minas era uma empresa estatal. Essa empresa estatal, ela investiu na cidade de Ouro Branco, uma pequena cidade,
e construiu um outro setor, um bairro, né, para os seus funcionários. Então, tinha os bairros segundo escalão, né? O bairro dos pioneiros, que é o bairro dos engenheiros, do pessoal do alto escalão. Então, casas mais bonitas, né? Era o bairro do pessoal que eram os, digamos assim, o pessoal que trabalhava mais na parte mais do pegar no pesado mesmo, né? Siderurgia, né? E um bairro mais abaixo do siderurgia, tinha lá, aí tinha outro também, entre o siderurgia e o pioneiros, enfim. E ele tinha um hotel para os funcionários do alto escalão. Tinha um hotel público, hotel que funcionava só para receber os caras que iam, né, lá produzir, trabalhar. Aí, o que que aconteceu? A Suminas, ela fabricava, ela tinha uma manipulação do minério que ela manipulava até um certo ponto, do que eles chamavam lá de tarugo, sei lá, né? Fabricava uma quantidade, e aí ela entrou em crise, né? Entrou em crise e o governo do estado resolveu vendê-la, né? Não sei se ela era estatal, ela era estatal, não sei se ela era estadual ou era federal. Resolveu vendê-la. Ela foi vendida e a Gerdau comprou, ok? Ela tinha também um hospital. Então, olha só, fabricava aço, tinha todas essas coisas, tinha um hotel, né? Tinha um hospital também. Meu irmão contando que o pessoal do hospital foi, quando comprou, foi apresentar o que era o hospital para o CEO da empresa, né? E aí fizeram lá uma apresentação, um PowerPoint, e apresentaram o hospital, o que ele fazia muita coisa e tal, parará. E ele sentou lá, ouviu, terminou a apresentação, as pessoas que estavam lá e o apresentador perguntaram, e aí, o senhor gostou? Eu gostei muito. Mas o nosso negócio é aço, bateu a mão na mesa. E passou o hospital para outra, terceirizou isso, entendeu? Nós não vamos mexer com o hospital. Então, assim, isso é uma decisão importante, né? É disso que ele está falando aqui, quando ele fala, né, você vai fazer tudo ou você vai terceirizar algumas coisas, né? Não sei se vocês viram, isso é uma coisa muito comum agora, né? Você compra em alguns lugares, você vai a uma loja de eletrodoméstico, não sei se você percebeu já, os produtos já não estão lá mais na loja, né? Você às vezes vê por um catálogo. Às vezes tem alguma coisa lá, mas em sua maioria eles não estão mais ali. Não é verdade? Eles estão em um depósito que fica em outro lugar ou eles vão chegar. Ou seja, as lojas não precisam mais gastar aquele valor que ela tinha que gastar para comprar um espaço enorme, porque tinha que ficar tudo que eles iam vender tinha que ficar naquele espaço. Hoje você não tem mais isso, né? Você mostra o catálogo, compra, e ela vai te entregar. Não é verdade? Você não olha na internet, tem aqui esse modelo tal, ela tá assim, tá, vale tanto. E geralmente, para te entregar, a loja também, antes tinha um caminhão da loja. Muitas lojas agora, chama dropshipping isso, ô Adriel? Você tem um caminhão, antes você tinha um caminhão, agora você não tem mais. Eles terceirizam isso e você paga para o terceirizado. Tem a taxa e ele sai entregando as coisas. Certo? Enfim. Então, quando a gente pensa no modelo de negócio, aí está falando do que você pode fazer, né? Os modelos. Você vai fazer tudo isso, você vai optar por um modelo de empresa puramente de PD, né?
Você vai simplesmente vender a tecnologia, por exemplo, por meio de contrato de licenciamento para terceiro, como fabricante de máquinas. Então, são opções. São opções. Veja só, em momento nenhum ele está sendo normativo aqui, está dizendo, você tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Ele está dizendo que você tem que optar, você tem que dizer no modelo de negócios o que você vai fazer. Como é que é o seu modelo de negócios, né? Então, cada uma dessas opções envolve um modelo de negócio fundamentalmente diferente, ou seja, implica um conjunto diferente de atividades, bem como os recursos e capacidades para executá-las, seja dentro da empresa ou fora dela, por meio da cooperação com parceiros, fornecedores ou clientes, né? E cada escolha terá implicações para o potencial de desempenho do empreendimento. Afetará os investimentos de capital necessários, os preços que podem ser cobrados e as margens de lucro obtidas. E, talvez o mais importante, com quais clientes e concorrentes a nova empresa lidará. É como se você, numa estrutura social do que é um mercado de alguma coisa, você estivesse com o modelo de negócio, você diz aonde você está, qual posição quer ocupar. Estou falando em termos estruturais, aonde você vai estar, né? Então, isso no seu modelo de negócios indicará, né? Em outras palavras, o design do modelo de negócio é uma decisão fundamental para um empreendedor que cria uma nova empresa. E uma tarefa crucial, talvez mais difícil, para os gestores gerais encarregados de repensar seu modelo antigo para adequar a empresa ao futuro. Porque uma vez que o modelo esteja definido, as atividades estejam em vigor e os recursos tenham sido desenvolvidos e aprimorados, esse modelo será difícil de mudar, devido às forças da inércia e da resistência à mudança. Essa é uma coisa que se discute nas teorias de organizações, né? A força que tem, a força inercial, tá? De uma estrutura organizacional, depois de desenhada. Tá? Então, o Zott e o Amit sugerem que nós precisamos de um conjunto de ferramentas conceituais que permita aos gestores e empreendedores projetar seus futuros modelos de negócio, bem como ajudá-los a analisar e aprimorar seus modelos atuais, para que se adaptem ao futuro. Né? Vejamos o que diz esse manual aqui, ó, do Ostenwalder, Pigner, Geração de Modelo de Negócios. É um livro um manualzinho bem interessante, né? Ele fala que o modelo de negócio descreve os fundamentos sobre os quais uma empresa cria, entrega e captura valor. E que a melhor maneira de descrever um modelo de negócio é dividi-lo em 9 módulos básicos, que refletem a lógica que uma empresa segue para gerar receita. Esses 9 módulos abrangem as 4 áreas principais de um negócio. Quais são as 4 áreas principais? Clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. Modelo de negócio é uma espécie de projeto para uma estratégia que será aplicada às estruturas, processos e sistemas de uma empresa. Então, vamos ver os 9 módulos que ele fala. Primeiro, segmento de mercado. Ó, ele está falando, né, que a melhor maneira de descrevê-lo é dividi-lo nos 9 módulos básicos, tá? Que caracterizam uma empresa. O modelo de negócio, aliás, tá? Primeiro, segmentos de mercado. Uma empresa atende a um ou a vários segmentos de mercado? Sabe, quais são os segmentos de mercado dela? Isso tem que ficar claro.
né? É claro que ele não significa que ele ia mexer com hotel ou com hospital, mas quando o que vai Schumpeter, né? Lá o pessoal da empresa de fabricação de aço, né? Bateu a mão na mesa e falou: nosso negócio é aço, né? O que ele estava dizendo é que ele não ia entrar numa outra coisa, né? Proposta de valor. Professor, mas se os segmentos for similares, acho que não tem problema, não, tem? Bom, não sei. O que você chama de segmentos similares? Por exemplo, um que mexe com aço e vem no ramo de peças, alguma coisa assim, nesse sentido que eu estou falando, da automobilística, por exemplo. Os mercados são, as empresas são altamente especializadas, né? Então, tudo você tem risco, tudo você tem que avaliar. O cara, perto da minha casa, fez um açougue bem bacana. Ele começou pequeno, agora ele construiu uma coisa grande, um açougue bacana. Bacana, voltado para classe média alta para cima, tal. E aí, aqui tem um grande supermercado que abriu do lado e vários supermercados pequenos. Todos têm padaria. Ele abriu uma padaria. Ah, o cara que vai comprar churrasco também vai comprar pão. Pois é, mas é um risco ou não? Qual foi a leitura dele? Não sei. Não sei qual foi o plano, qual é o plano de negócio, né? Mas, entendeu? Estamos falando de uma coisa. Agora, estamos falando de aço, de fabricação, de um produto que é aço, né? Estamos falando de. Aí você lida com construir alto-fornos, né? Que tem que cuidar disso, tem toda uma logística para fazer isso, aí você vai cuidar de hotel e cuidar de hospital, né? É mais difícil. Ou, às vezes, como você falou, né? Coisas mais próximas, mas mesmo assim tem que ver os desafios, né? O que isso. Porque eu fico pensando assim, né? No caso aqui no Brasil, na Carajá, né? Manda o ferro lá para a China, depois para fazer os trilhos de ferro, vende os aços pronto lá já, com outra tecnologia já, que eles modificam o ferro lá e já vem pronto. Aqui no Brasil não tem essa fábrica. Mas o produto, a matéria-prima sai daqui. É isso que eu estou falando, assim, que deveria ganjar aqui no país essa situação. Pois é, mas tudo isso, Ademar, parece que é simples. Por exemplo, deixa eu só te falar, a Açominas era uma empresa estatal. Ela fabricava o tal do tarugo lá, transformando o minério em, né, ferro, até um certo nível de desenvolvimento dele. A, como é que chama a empresa que eu falei? Que comprou? A Gerdau. Gerdau. A Gerdau, claro, acabou com aquela coisa toda de hotel para funcionário, não tem mais isso. Vendeu o hotel, né? Os salários são menores, os caras ganhavam bem. Mas o estágio do tarugo que a Gerdau fabrica hoje, ele vai muito além daquele das Suminas e ela fabrica muito mais, né? Agora, como que é feito essa... Você está falando, né? Tem que ter... quais são os desafios para você ter um produto mais acabado? É a mesma coisa da industrialização, né? Ah, que sai a soja, mas a soja in natura, mas podia sair, ter fábricas, ter não sei o quê, né? E o que impede que isso aconteça? Cadê o Adriel? Você quer falar alguma coisa aí? Contribuir com alguma coisa? Então, vou continuar.
Então, as propostas de valor, o objetivo é solucionar os problemas dos clientes e satisfazer suas necessidades mediante propostas de valor. Esse é um segundo módulo. Um terceiro, os canais. As propostas de valor chegam aos clientes através de canais de comunicação, distribuição e venda. Relações com o cliente. As relações com os clientes se estabelecem e se mantêm de forma independente nos diferentes segmentos de mercado. Essa é a quarto módulo. Quinto módulo, fonte de receita. As fontes de receitas resultam das propostas de valor oferecidas com sucesso aos clientes. Recursos principais. Os recursos principais são os elementos ativos para oferecer e entregar os elementos previamente descritos. Atividades chaves. Ao executar uma série de atividades chaves. Parcerias principais. Algumas atividades são terceirizadas e alguns recursos são adquiridos fora da empresa. E, finalmente, o nono módulo, estrutura de custo. Os elementos do modelo de negócio resultam na estrutura de custo. Professor, assim, no caso, cada empresa, né, ela terceiriza, depende do serviço, ela terceiriza para várias empresas, né, então vira globalizado, cada um vende em algum lugar e monta aquele bloco ali para ter o produto final. Isso aí É, impacta na cadeia toda, né? Por exemplo, se quiser lá, não que plantar algodão lá no Nortão aí, né? Agropecuária lá, não tivesse uma empresa lá que já fabricasse essas roupas, ou tem que é derivado do algodão, sem poder importar, né? Aí não tem assim essa visão dos empresários para levar essas empresas para o interior. Parece que só nas capitais, nas grandes metrópoles que tem, no interior não vê isso. não sei, Ademar. O seu colega falou que a diversificação também pode ser uma estratégia, né? Não sei, é porque às vezes essa instalação ela não é tão simples, né? Instalar uma indústria exige uma infraestrutura, né? Exige a capacidade de processar e entregar aquilo. Pois é, mão de obra, o Victor está falando aí, ó, existe mão de obra especializada, que é um problema hoje, né? Enfim, Edilberto, pode falar. Então, isso é um assunto bem complexo, né? O país da gente passou por mudanças e retrocessos com cada governante no qual permaneceu, sendo ele no Brasil ou sendo ele no Estado, né? Então, na indústria, a evolução da gente, ela tem sido, na verdade, não uma evolução, mas uma regressão. Ou seja, o país da gente é voltado para o agronegócio, mas a nível industrial, de fabricação de aço, de fabricação de equipamentos. Cada vez que alguém começa a fazer alguma coisa, a gente acaba ajudando o de fora e a gente aqui fica numa situação ruim, né? Exemplo disso é a indústria naval. A indústria naval no país teve um crescimento gigante, tem que aprender a se modernizar, tem que aprender a se preparar para o mercado. Como não tem evolução, a gente acaba ficando para trás. Mão de obra da gente fica escassa, está difícil demais arrumar mão de obra, de ter essa mão de obra qualificada, e aí a gente realmente cai nesse processo de, ao invés de você estar fabricando aço no Brasil, você está mandando para a China, trabalhando o aço e botando o aço na casa para que o aço realmente seja utilizado. Mas a gente tem tecnologia, mas é mais caro fazer aqui, muito mais caro fazer aqui, por N problemas, né? Um deles é a mão de parte obra. da produção. Pois é, você tocou num ponto importante, está vendo, Ademar? Ele está falando do custo. Eu sei do falando custo, do mas custo, só que é o seguinte, né? Ele falou do custo, falou que é caro, fica muito caro fazer aqui, então não compensa. Mas devido aos impostos, o que é essa carestia aí? Ou é uma obra devido a mesmo? tudo isso, provavelmente imposto também, né? Nós temos muito imposto, né? A gente paga muito imposto. Imposto faz parte, mas eu acho que o grande peso da história toda é a modernização da indústria que não aconteceu. Se você parar para observar hoje, for numa fábrica, você tem problemas seríssimos com relação aos equipamentos que, na verdade, você está com ele ultrapassado. Eu fui visitar a fábrica da WEG, em Jaguarão,
Eu fiquei impressionado, uma estrutura daquela dali no país onde a gente está. Mais de 90% da matéria-prima da WEG é exportada, cara. É exportada, não é o país que consome. Três Que é a brasileiros. VEG? A WEG é uma empresa que, inicialmente, ela começou a ser fabricante de motores, mas, devido aos problemas de mercado, ela acabou, na verdade, fabricando os itens para que ela consiga fabricar os motores. Então, ela começou querendo fazer motor, rolamento. O cara começou a dar falha e não conseguia entregar. Ele fez uma fábrica de rolamento. E depois, mais um pouquinho, por fim de tudo, ele fez uma fábrica de tintas, onde ele tinha problemas com relação à pintura. E o pessoal atrasava de entregar a matéria-prima para ele não conseguia entregar o produto dele no tempo. Então, ele fez uma fábrica de tintas para ele em Jaguarão. É um complexo gigantesco. Só para você entender, o pallet aonde ele bota a matéria-prima dele para exportar, ele planta a árvore dele para fabricar o próprio pallet dele, cara. É um troço incrível. Jaguarão, que você fala, é onde? É Jaraguá do Sul? Jaguarão do Sul, aqui, em Santa Catarina. Eu estou no Santa Rio Grande Catarina. do Sul. Eu estou no Rio Grande do Sul. Eu fui fabricar uma embarcação em Santa Catarina e eu precisei ir lá visitar para entender o processo dele de pintura, para saber se eu iria comprar deles a tinta. Entendi. Então, tem várias, na verdade, isso é uma coisa difícil de falar quando a gente pensa nesses desafios, né? Os economistas discutem isso muito, a questão da industrialização, né? Mas, assim, é multifatorial isso aí, né? Como você falou. Então, tem a questão da mão de obra, né? Especializada. Nesse caso aí, você precisa de mão de obra formal, né? Não é qualquer... Você não vai contratar um cara, colocar lá um quadro de avisos falando estamos contratando e, né? Então, são as pessoas que não precisam ser treinadas, tem que ter uma certa expertise em alguma coisa para fazer aquilo, né? Tem uma série de coisas, os custos, né? Enfim, são esses nove módulos que constituem, segundo ele, que ele chama de que tem que estar presente no modelo de negócio, né? Vamos começar falando aqui dos segmentos de clientes, ok? O componente segmentos de clientes define os diferentes grupos de pessoas ou organizações que uma empresa busca alcançar ou servir. Os clientes são o âmago de qualquer modelo de negócio. Sem clientes, nenhuma empresa pode sobreviver por muito tempo. Para melhor satisfazê-los, uma empresa precisa agrupá-los em segmentos distintos, cada qual com necessidades comuns, comportamentos comuns e outros atributos comuns, né? Então, veja aqui uma estratégia de realizar a mensuração da segmentação de clientes, né? Então, aqui ele até fala, definir os objetivos da medição por meio das métricas quantitativas, colete os dados das fontes confiáveis, né? Então, você precisa, para você conhecer melhor, né, o grupo de clientes, que eles representam segmentos distintos, né? Podem representar se suas necessidades exigem e justificam uma oferta diferente. São alcançados por canais de distribuição diferentes. Exigem diferentes tipos de relacionamento. Têm lucratividade substancialmente diferentes. Estão dispostos a pagar por aspectos diferentes da oferta, né? Nesse caso, então, você tem grupos de clientes em segmentos diferentes, representam segmentos diferentes, né? Então, aqui o segmento cliente, tá? Primeiro módulo. O segundo, proposta de valor. O que compreende a proposta de valor? O componente proposta de valor descreve o pacote de produtos e serviços que criam valor para um segmento de clientes específicos, tá? A proposta de valor é o motivo pelo qual os clientes escolhem uma empresa ou outra.
ela resolve um problema ou satisfaz uma necessidade do consumidor. Cada proposta de valor é um pacote específico que supre as exigências de um segmento de cliente específico. Ok? Então, ela descreve o pacote de produtos e serviços que criam valor para um segmento de cliente específico. Ela é o motivo pelo qual os clientes escolhem aquela empresa ou escolhem outra. Tá? Então, está aqui uma proposta de valor, produtos e serviços, né? Segmentos de clientes, né? Aliviam as dores, criadores de ganhos. Aí você divide aqui os clientes. Opa. Os canais. Terceiro módulo. Canais. O que são canais? Enquanto módulo de um modelo de negócio. O que é um canal? Ele descreve como uma empresa se comunica e alcança seus segmentos de clientes para entregar uma proposta de valor. Então, como que ela se comunica e alcança os seus segmentos de clientes? Como é que ela chega a eles? Então, são os pontos de contato, de interação dos clientes. E elas desempenham um papel importante na sua experiência geral. Eles servem a diversas funções. Ampliar o conhecimento dos clientes sobre os produtos e serviços da empresa, por exemplo. Ajudar os clientes a avaliar a proposta de valor de uma empresa. Permitir que os clientes adquiram produtos e serviços específicos. Levar uma proposta de valor aos clientes. Fornecer suporte ao cliente após a compra. Esses são os canais. Né? Então, esse é o terceiro módulo de um plano de negócio. O quarto, relacionamento com clientes. Ele vai descrever o quê? Os tipos de relação que uma empresa estabelece com segmentos de cliente específico. Uma empresa, ela deve esclarecer o tipo de relação que quer estabelecer com cada segmento de cliente. Essas relações, elas podem variar, podem ser desde relações pessoais até relações automatizadas. Né? E esse relacionamento, ele pode ser guiado pelas seguintes motivações. Que tipo de motivação, né? Vamos ver. Professor, dentro da empresa, quem é que faz isso aí? É o marketing? Isso é o começo, né? É o desenho do que é a empresa. Quando você está falando do marketing e tal, você já está falando de uma empresa constituída. Aqui ele está falando de um plano de negócios. No caso aí, para montar uma empresa. Para montar, quando você vai desenhar o seu plano de negócio. Então, assim, que tipo de motivação você tem? Pecuniário, lazer, que tipo de motivação? Alguma coisa que sumiu aqui. Preciso ver o que é esse aqui, slide 32. Então, isso é o relacionamento com o cliente. Tá? Um quinto módulo diz respeito às fontes de receita. Quais serão as fontes de receita da empresa, do seu negócio, aliás? Então, você faz um desenho disso apontando os elementos fundamentais. Por exemplo, quais serão as parcerias principais? Quem serão seus principais parceiros? Como você fará essas parcerias? Quais são as atividades principais? Quais são os recursos principais? Você mexe com aço, é o minério.
você mexe com pão, o que é? Farinha, né? O trigo, O trigo. o fermento, ovos, muitas coisas aí. Exato. Então, quais são os seus recursos principais? Você precisa colocar. A proposta de valor, né? O que você vai entregar? Como é que você dá o seu... Vou falar para você, o parceiro lá, no caso ali, é o fornecedor, no caso? Como aí? Não, os parceiros, pode ser os fornecedores, né? Para quem você vende, para quem você entrega, ou que vai mediar a sua venda, né? Que às vezes vai ajudar na divulgação. Quais são seus parceiros? Aí depende de qual que é esse modelo de negócio seu, né? É verdade, professor. Aí, há muitos negócios, né, que eles necessitam muito da questão do marketing. Trabalho muito a questão do marketing. Algumas empresas não, mas a maioria sim. Sim. Professor, os parceiros, por exemplo, se eu estiver pensando numa linha de pesquisa, uma inovação que precisa de pesquisa, pode ser as empresas que vão ajudar a investir para desenvolver aquela ideia também. Exatamente. Então, vai depender muito do seu modelo de negócio, ou seja, qual que é o seu propósito, quem que você vai trazer junto, se você tem uma abordagem endógena, quem são as fortalezas do município que vem contigo. Então, vai depender de como é que você vai, da onde que você sai, aonde você quer chegar. Por exemplo, eu estava olhando aqui o que a gente criou para o desenvolvimento de pesquisa do sistema de controle da formiga cortadeira. Então, todo esse processo ele foi ampliado, e para cada caixinha dessas, professor, só para ver se a gente está no caminho mesmo, né? Mas para cada caixinha dessa, dentro do programa chamado Ciência Delas, e também, por exemplo, do Parque Tecnológico de Itaipu, eles colocaram ferramentas distintas. Então, a gente tinha várias tarefas, por exemplo, como é que eu identifico o meu cliente? Então, eu tinha várias ferramentas e técnicas que a gente foi lá para o meio de campo, né? E foi analisar quem que seriam meus possíveis clientes. A mesma coisa dos parceiros, tinham várias ferramentas dentro dessas caixinhas e atividades que a gente foi fazendo, além de toda uma pesquisa sobre esse tema. Então, para mim, ele é fundamental, né? Principalmente porque ele leva lá para o MVP, onde você vai fazer o teste de mercado, se eu estiver falando de inovação, né? Da aceitação e tudo mais. É isso, professor? Ou ainda está longe? Não, é por aí mesmo. A gente está falando da Gerdau aqui, vamos pensar na Gerdau. Se você estivesse analisando um plano de negócios de uma empresa de mineração, né? Pega o minério e tal, não sei o quê. Fala de uma dimensão aí que você acha que teria que estar presente, um parceiro no plano do negócio, ou indicando como é que eles vão atingir isso, uma coisa importante, uma dimensão importante da produção de aço e da manipulação de minério que você vê hoje, ainda mais no estado como Minas Gerais. Não seria, por exemplo, a questão da sustentabilidade? Ele teria que ter parceiros nesse sentido, né? Por conta tudo que aconteceu lá, né? Mariana e tal. Se você fosse apresentar um negócio, tem que ter essa dimensão, né? Do meio ambiente, no caso, aí, uma empresa para evitar esses danos ambientais, no caso. Ou uma empresa ou parcerias com programas governamentais, né? Alguma coisa assim ele teria que ter, vocês não concordam? Parceria com a universidade, sei lá, uma coisa assim, né?
Pois é, hoje em dia, eu não sei, assim, falta muito investimento na pesquisa. Eu estava vendo uma matéria, acho que foi ontem, a patente de uma pesquisa aí, de uma brasileira aí, que era para ser internacional, aí perdeu essa patente por causa de investimento, não teve. Pois é, felizmente, né? Então, Então, assim, você tem... quando Ah, eu conheci a Vale, a parte interna de pesquisa deles é fantástica, pelo menos para mim, né? Por exemplo, uma das ferramentas na época, isso já são mais uns 10 anos mais que eu estive na Vale, eles conseguiam consertar o trem, pequenos reparos de dentro da sala de engenharia. Tá? Então, tem muitas coisas também que a gente desconhece da indústria. Então, por isso que quando a gente vai falando nessa metodologia do Canvas, ele passa muito forte por isso. Eu, por exemplo, quando eu penso em ferro, eu penso em transporte marítimo também, porque eles tinham, além dos trens, eles tinham todo um transporte marítimo na época, né? Então, como é que a gente vai mensurar tudo isso para ter o melhor resultado, né? Então, realmente é quando a um gente pensa em estudo ferro, significativo. a gente pensa num monte de coisa, né? Trem, transporte marítimo, construções, né? Uma série de... é, Então, tá aqui, ó, relacionamento com clientes, né? As fontes da receita com os canais, né? Os segmentos de clientes que você atinge, ou quer atingir, e aí a estrutura de custos, né? Tá aqui, isso aqui tudo, né? O desenho no Canvas aqui dos módulos, né? Dos módulos. E é muito bacana, professora, a gente ver preenchido, que a gente consegue, de fato, ler a história daquela empresa ou daquela ideia, né? É Exato. muito bacana esse material, eu gosto muito dele. Aqui está a estrutura de custo, quanto que é gasto para fazer, as fontes de receita, né? O que é a fonte de receita? É o dinheiro que uma empresa gera a partir de cada segmento de cliente. Os custos devem ser subtraídos da renda para gerar o lucro. Um modelo de negócio pode envolver dois tipos diferentes de fonte de receita, né? As transações de renda resultante de pagamento único e a renda recorrente, resultante do pagamento constante, advinda da entrega de uma proposta de valor aos clientes ou do suporte pós-compra, né? Recursos principais. O componente recursos principais descreve os recursos mais importantes exigidos para fazer um modelo de negócio funcionar. Cada modelo de negócio tem seus recursos principais, né? Eles permitem que a empresa crie e ofereça sua proposta de valor, alcance mercados, mantenha relacionamento com segmentos de clientes e obtenha receita. Os recursos principais podem ser o quê? Físicos, financeiros, intelectuais ou humanos. Podem ser possuídos ou alugados pela empresa, ou adquiridos de parceiros-chave, né? E aí chegamos no sexto modo, os recursos principais. Quais são esses recursos principais, né? Aqui, as atividades principais, recursos principais, né? De novo, aquele desenho. Estrutura de custos. O símbolo na torneira pingando. Quanto que gasta? As fontes de receita, né? E aí as atividades chaves, que vão descrever as ações mais importantes que a empresa deve realizar para fazer seu modelo de negócio funcionar. Para a Dell, as atividades chaves incluem o gerenciamento da cadeia de fornecimento. Para a consultoria McKinsey, as atividades chaves incluem a resolução de problemas. Então, vejam vocês, as atividades chaves variam de modelo de negócio para modelo de negócio, né?
aqui os fatores-chave de sucesso no e-commerce, né? Aí você tem a segmentação, a promoção, marketing de relacionamentos, mobilidade, tempo de carregamento, otimização das buscas, o preço, né? Prazo, as métricas, comunicação visual. Isso aqui é um desenho do Sebrae, ó, tá? As parcerias principais descreve a rede de fornecedores e os parceiros que põem o modelo de negócio para funcionar. As empresas formam parcerias por diversas razões, e as parcerias vêm se tornando uma peça fundamental em muitos modelos de negócio. Empresas criam parcerias para otimizar seus modelos, reduzir riscos e adquirir recursos. Criam parceria para otimizar seus modelos, reduzir riscos e adquirir recursos. Né? Aí, principais parcerias. Né? Então, o que? Para ter confiança, desempenho, trabalhar em grupo, né? Melhorar o seu plano, fazer uma colaboração. Geralmente, né, as parcerias, elas são um jogo de ganha-ganha, né? Você estabelece uma parceria que você dá alguma coisa e recebe alguma coisa. Então, aquele parceiro com quem você lida, né, sai ganhando e você também. Né? Porque as pessoas têm muito uma visão de que o comércio ele é um jogo de soma zero, e ele não é. Né? Ele é um jogo de soma não zero. Né? Negócio, sucesso. Ok? Pode-se distinguir 4 tipos diferentes de parceria. Alianças estratégicas entre não competidores. Então, você faz aliança com quem não compete com você. Tá? A coopetição é parceria estratégica entre concorrentes. O joint ventures, para desenvolver novos negócios. A relação comprador-fornecedor para garantir suprimentos confiáveis. Tá? Uma joint venture é uma parceria estratégica, onde 2 ou mais empresas unem recursos, conhecimento e capital para um objetivo específico. Como, por exemplo, entrar em um novo mercado, desenvolver um novo produto, sem perder sua identidade jurídica independente, compartilhando riscos, custos, responsabilidades e lucros, podendo ser por meio de uma nova empresa societária ou um contrato. Tá? Então, uma joint venture é uma parceria estratégica onde 2 ou mais empresas unem recursos, conhecimento e capital. É a mesma coisa. Isso aqui estava repetido. Assim. Eu repeti aqui e voltei. Desculpa. Foi colocado ali, não precisa. Então, assim, aí você tem, finalmente, a estrutura de custos. Descreve todos os custos envolvidos na operação de um modelo de negócio. Então, quais são os custos envolvidos? Né? Os custos mais importantes no modelo de negócio específico. Né? Criar e oferecer valor, manter o relacionamento com clientes, gerar receitas, tudo isso tem custos, né? Então, quais são os custos? Você tem que descrever esses custos. Né? Ter clareza em relação a eles. Eles podem ser calculados com relativa facilidade depois de definidos os recursos principais, as atividades chaves e as parcerias principais. Olha, isso te dá, então, um desenho mais claro de como calculá-los. É isso que ele está falando. Né? O centro de custo pode ser para produção, venda, administração, transportes, manutenção, estoque. Né? Vejam vocês. Questões? Na verdade, a aula é isso, para apresentar o que é um modelo de negócio,
quais os seus módulos e em que consiste esses módulos. Ok? Eu dei digamos assim, fiz uma leitura mais menos de engenharia, que seria uma leitura mais objetiva, mais seca, mais fundada. Assim, no nosso país, o que mais impacta assim, no plano de negócio, assim, na visão do senhor, assim, para a empresa? Como é que é no nosso país? No nosso país, o que mais impacta assim, no plano de negócio de uma empresa? Eu não saberia te responder o que impacta. Eu saberia te responder o seguinte, eu acho que tem muito... É o transporte, ou é os recursos? Mas aí depende, né? Depende... Por exemplo, aqui, a soja. Olha a distância aqui do Mato Grosso para ir lá para Santos, para levar aqueles trem lá. E agora estão fazendo as ferrovias, né? Que consegue transportar em vários vagões isso aí. Torna o frete muito mais barato. Né? E, assim, a logística em si, eu acho que é um impedimento do desenvolvimento de um país, assim, mais que embarga, no meu pensamento, né? Hoje você tem... A logística sempre foi um problema, né? Aqui está longe, né? Aquelas greves dos caminhoneiros aí impactou o país tudo, faltou desabastecer os mercados, assim, sei lá, falta, o Brasil nosso é grande, e assim a infraestrutura, o sistema hoje, o modal nosso é muito deficiente, eles arrecadam tantos impostos, e aí tem tantos pedágios, deveria ser uma coisa assim, bem planejada, não sei, falta algo assim. Na verdade, eu acho assim, quando a gente está falando aqui de um plano de negócio, a ideia que a gente tem é uma pequena empresa, né? Estamos nem pensando num negócio grande, né? Mas a minha mulher que trabalha um pouco com isso, ela fala que tem muitos problemas nos modelos de negócio, né? As pessoas fazem muito mais ou menos, né? As pessoas às vezes ficam ansiosas para abrir logo o seu negócio. Estou falando dos pequenos negócios, né? Uma startup, por exemplo, né? Começa com uma startup, muda de negócio, inovação, monta uma empresa, essa empresa vai e deslancha no mercado. Aí precisa de espaço, de... Pois é, mas às vezes, né, tem que fazer que nem o Victor está falando aí, abre o bar, se não der certo, você bebe o estoque. Pois é, mas assim, isso esse tema é interessante porque ele nos ajuda a entender. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, na administração e até na economia, não existe um caminho infalível de você montar um negócio que vai dar certo e pronto, e acabou. Mas, sem isso, não tem como dar certo, né? Edilberto? Maravilha, professor. Só para acrescentar aí para o amigo aí, o grande problema hoje que a maioria das pessoas que eu vejo quebrando, quando vão abrir seu próprio negócio, a maioria dela, basicamente, é o fluxo de caixa. As pessoas não pensam muito com relativo ao fluxo de caixa, porque a pressa de querer abrir é a coisa mais rápida que tem, porque acha que vai abrir e vai ganhar rios de dinheiro, né? Outro também é a ausência de planejamento. A maioria das pessoas quebram por conta de fazer um mau planejamento. E os pequenos têm o problema de fazer a mistura da parte da finança pessoal e da empresa. Mesmo mistura as coisas. Pois é. Ou seja, a precificação errada também. Ou seja, não tem estudo do negócio, um estudo estratégico mesmo dos desafios do negócio, planejamento. A maioria das pessoas não pensam nisso. Então, quando você vê um negócio abrindo, 2, 3 meses depois você vai ver ele fechando, porque basicamente as pessoas ou colocou um valor que na teoria não consegue se pagar, acha que o dinheiro é infinito, certo? Ou seja, a maioria também é ausência de planejamento. É o grande problema hoje da galera que acha que o negócio já vai rodar imediatamente, né? Quando pois você tem um número que falta os 2 primeiros anos para a empresa para ela empatar, né? Exato. Na teoria.
Depois vamos pensar em lucro daqui a 3 anos. Aí sim você começa a pensar. Que aí você enraizou a empresa, você já conseguiu realmente encontrar os processos certos, fazer fazer o network, na verdade, ou seja, tentar trazer o cliente para perto de você, novos fornecedores. Tudo isso, na verdade, é um problema que, na verdade, você tem que tratar ao decorrer do tempo. Então, tem que ser planejado, senão quebra. Exatamente. Exatamente. Não Então, tem, assim, não tem um investimento assim das pequenas empresas, os empréstimo que eles fazem aí, com custo baixo, sem pagar imposto para pagar não sei quanto tempo, eles abrem essas empresas aí. Mas só que eu vejo muitas que abrem, logo pouco são no papel, ficam com a dívida nas costas aí, e aí, por fim, né, não decola, não. Nália, já querem pagar vários funcionários sem planejar, tem empresa que tem mais funcionário do que precisa, né? Tem isso aí que o Rodrigo está falando, né? Funcionário é caro, né? Muito caro. Já vi gente que abriu o negócio, estava sustentando lá, e tem os funcionários. Havia uma pessoa me dizendo, eu vou fechar e vou ser funcionário de alguém, cara. Melhor do que eu estar com essa carga nas minhas costas. Isso é falta de foco, professor. Aqui na cidade onde eu moro aqui, tem um rapaz onde ele tem uma fábrica de salgados e, cara, maquinário de primeira e tal, mas ele não sabe qual é a capacidade dele, ele não sabe qual é o quantitativo mínimo diário, semanal, mensal que o funcionário dele tem que fabricar para que ele realmente consiga obter lucro com relação a isso. Ele não consegue. E aí, tipo, deu uma ideia, né? Cara, bota uma TV aqui e ali você bota... Não estou falando você pagar um programa agora não, porque o ideal seria programa para obter, para você conseguir entender as metas no qual está sendo feita. Começa com Excel, coloca ali, cara, tem que fazer tantos 1000 salgados hoje. É isso mais ou menos. Na primeira semana você vai entender se a sua meta está acima ou se ela está abaixo. Qual é o realmente, ou seja, qual o estudo que você está fazendo no seu chão de fábrica para entender que realmente o funcionário está dando ao máximo ou qual é o que ele consegue fabricar. O cara não sabia, cara. O cara não sabia. E até hoje ele não sabe. Dei ideia, não adiantou, não. Então, para que essa máquina, né? Pois é, cara. O brasileiro, cara, se você conversar com um estrangeiro, para qualquer coisa, o cara quer números, são custos. O que você está gastando? Não. Quanto isso. Que eu vou ganhar nisso? O que na verdade, eu deixo... A gente fala muito com relação aos impostos. Fato, o Brasil tem muitos impostos. O problema é que a mão de obra, o nosso empreendedor, ele não sabe ser empreendedor de verdade. Ele quer, basicamente, ele está trabalhando em chão de fábrica, mas ele está perdendo tempo ao invés de estar fazendo uma boa administração, achando que ele está ali para ser um bom chão de fábrica. E, às vezes, não é isso que sua empresa precisa, um chão de fábrica. Ela precisa de um administrativo que realmente saiba cobrar para que você consiga entregar o que lhe é pedido para você conseguir se sustentar. Então, contribuindo nesse mesmo olhar que o Edberto estava colocando, eu participei agora, que é uns 15 dias, do Transforma Tour Connection, e ele contou do turismo pelo país, e ele colocou a economia criativa, viu a economia como oportunidade de negócio, e veio trazendo modelos de negócio de sucesso pelo país. É que eu fui olhando o Canvas e lembrando do que eles colocaram, por exemplo, de itens, né, que devem acompanhar isso tudo que a gente está colocando aí das empresas. Por exemplo, o planejamento que não aconteceu, o verdadeiro custo que não é acompanhado, a questão de gargalos, o preço de venda, funcionários e assim por diante, né? Eles trouxeram, dentro dos modelos de negócio, por exemplo, uma rota de aves da Paraíba, que é um sucesso. Só que eles fizeram vários itens antes de começar o negócio.
né? Várias pesquisas e todo um propósito, que é o primeiro item que foi colocado aqui do problema, identificado, olhando aquilo que eles poderiam desenvolver de fortaleza dentro da rota. Então, quando a gente olha para o modelo, para mim, o que falta é, antes de você abrir, você olhar várias coisas que estão à sua volta. E aqui eu também me coloco ainda nesse rol, porque eu também fui abrir um espaço de inovação, eu tenho espaço de inovação, né? A gente acabou definindo ele como um hub de serviços, né? Agora que eu estou remodelando, porque para mim também foi uma aprendizagem, eu era da área pública, tá? E aí vou para a área privada, eu quero trabalhar com inovação dentro do privado, então olha as complicações que vieram, e aí eu não tinha esse conhecimento, e, aliás, nem tem hoje ainda, é mínimo, né? Se imagina, então, quando a gente olha os indicadores. Por exemplo, o meu grupo de trabalho de seminário integrador, né, o seminário 3, nós fizemos uma modelagem, um modelo piloto, de um projeto com metodologia de pesquisação endógena, e a gente pegou um problema comum, mas a gente fez toda uma pesquisa no território para chegar naquele modelo, né, para poder desenvolver a ideia que gerasse renda complementar na agricultura familiar, em Chapada dos Guimarães. A gente descobriu que as pessoas não sabem ler, elas não têm internet, elas não têm o custo de produção delas, nem que seja só do feijão de corda. Ela não sabe dizer quanto que custa a produção de 1 quilo. Então, quando a gente vai olhando do pequeno até o grande, a gente tem várias falhas, ao meu ver, que passam por aquilo que não está, muitas vezes, lá na educação. Quando eu fiz a primeira graduação, eu não tive empreendedorismo, embora eu tenha tido as técnicas comerciais, industriais, enfim, né? Mas, assim, eu só quis olhar aquilo que não é feito antes de começar um negócio, né? E aí a gente acaba quebrando se não tiver coragem, se não acompanhar muito os custos, se não prestar atenção. Não é fácil alavancar uma empresa, alavancar qualquer ideia que seja, né? Esse, pelo menos, é o que eu descobri aí aprendendo agora na área de inovação, né? Desenvolvendo outros negócios também. Isso, professor. Na pesquisa, só uma contribuição. Obrigado. Na pesquisa que foram feitas sobre as escolas, os caras chegaram a uma conclusão interessante. As escolas que eram bem administradas eram aquelas que você chegava e o diretor sabia, tinha na cabeça, como se fosse um plano de negócio, o que era a escola, quantos professores ela tinha, quantos professores por turno, como é que variava isso, os custos das escolas, ele sabia tudo. Quando ele chegava na escola que a pessoa não sabia nada disso, a chance de a coisa estar mal era grande, né? Então, eu acho que é um pouco isso que o nosso colega estava falando, né? É difícil, não significa que o negócio vai dar certo, né? Mas, sem isso, com um plano de negócio, você já sabe, né? Basicamente, o que é o seu negócio, quanto que ele custa, qual é o custo dele estimado, né? E o que envolve, né? Sem ele, você não sabe muito, né? Além desses 2 artigos, eu aqui coloquei isso aqui, ó, esse livro aqui, que é um livro diferente e legal de ler, tá? Ele é um manual prático e bem didático sobre o modelo de negócio. Tem uns desenhinhos para você olhar, vai valer a pena você olhar, tá? Eu acho que é isso. E uma coisa que eu quero falar para vocês é que quando a gente fala de ciência e tecnologia, a gente não vai ver, mas, por exemplo, a gente pode olhar a ciência e tecnologia no mercado. As empresas que usam ciência, elas se dão bem, né? Elas conseguem colocar esse produto. O que nós estamos utilizando de ciência na nossa
né? Porque aqui a gente pode falar de uma série de coisas, por ciência e tecnologia, né? Desde a política científica até a ciência no mercado, que é uma coisa que a gente vai falar depois. Ok? É isso, Eliette, isso mesmo. Dominou o negócio que está na cabeça dele, os números que rondam o negócio. E eu acho que é isso mesmo. Quando você tem um negócio, você tem que saber, né? Então, o plano de negócio envolve isso, né? Mas você vê, as pessoas montam seus pequenos negócios e vão à falência em tempo muito rápido. A taxa de sobrevivência, a taxa de mortalidade das empresas é muito alta. E está cada vez mais alta agora, se você pegar os últimos números, né? Enfim, isso não é uma receita infalível, mas é um começo necessário. Sem isso, não tem como olhar, não tem como pensar, como diz o colega de vocês, não tem como saber o que pode ser feito, né? O que não foi feito e o que pode ser feito, né? O que dá para usar em termos de potencial, né? Bom, acho que hoje é isso, gente. Questões? Mais alguma questão? Não, professor, a aula foi muito aproveitosa, foi muito esclarecedor, né? A contribuição dos colegas aí também, né? Parabéns a todos aí. Foi muito proveitosa essa aula. Parabéns, professor. Beleza, meus caros. E tem também, a gente fala do empreendedor, tem o empreendedor público também, os colegas estão estudando isso aí. Interessante o perfil dele. Depois a gente fala a respeito, tá bom? Um abraço para vocês e uma boa noite, boa semana, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Abração. Tchau, gente.